Como nós sabemos, Paulo vem trazendo ao nosso conhecimento que os coríntios exaltavam a sabedoria dos homens. O capítulo 1 nos deixou bem claro esse detalhe. E em contraste a isso, Paulo traz outra demonstração, mostra uma outra alternativa e até explica por que ele está sendo tão cuidadoso em algumas coisas. Provavelmente os coríntios, e é bem provável que isso seja bem notório também quando nós começamos a olhar o texto, que Paulo não era muito eloquente, apesar de toda a sua erudição, de toda a sua capacidade, não era homem bom de palavras. Houve quem dissesse que nas letras, nas palavras escritas, ele era muito forte, mas na presença, não tanto. Entretanto, o apóstolo hoje vai passar a limpo algumas dessas interrogações, algumas dessas indagações. Por isso eu até estou chamando nossa reflexão de hoje de passando a limpo. E a primeira coisa que Paulo quer passar a limpo é sobre a sua pregação. E a pregação do apóstolo. O que ele vai dizer sobre a sua pregação? Não estou interessado em aplausos, não estou interessado em mostrar evidência de sabedoria, não estou aqui com sublimidade tentando demonstrar capacidade intelectual, não estou tentando impressionar ninguém com palavras retóricas, com palavras bonitas. Eu estou, pelo contrário, demonstrando com a maior simplicidade, porque eu quero apresentar única e exclusivamente o poder de Deus e a cruz de Cristo. Mas depois o apóstolo também aproveita um detalhe pequeno para falar sobre o privilégio que tem o servo de Deus. Porque a sabedoria divina, que sobrepuja a toda a expectativa humana, que jamais alguém conseguiu compreender, e ele diz inclusive que se tivesse compreendido, jamais alguém crucificaria Jesus Cristo, compreendendo a sabedoria que ele tinha, a glória que ele tinha, o poder que ele tinha. Mas ele não revelou isso para ninguém. Não se conseguiu descobrir esses segredos na faculdade, na teologia, nos estudos, por mais que se pesquise, por mais que se aprofunde em todos os estudos que existem na sociedade, na face da terra, ninguém vai conseguir compreender nitidamente esta sabedoria que vem do céu. E Paulo diz assim, mas ele revelou para nós coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não desceu ao entendimento do homem. Deus revelou, Deus preservou, Deus preparou para aqueles que o amam. Então, depois no final do texto, Paulo vai falar sobre outra coisa tão importante, que ele vai passar a limpo. Porque ele está dizendo, olha, você não está entendendo essa sabedoria, não vai entender mesmo. Mas não é essa sabedoria humana que eu quero pregar. Não estou interessado em fazer nenhuma propaganda para vocês. E vocês não vão entender. Por quê? Porque vocês não são espirituais. E as coisas espirituais não conseguem ser explicadas naturalmente. Porque o homem natural só entende aquilo que é natural. Para entender o que é espiritual, precisa ter um discernimento espiritual. E com isso, nós então vamos compreender o que o apóstolo quer dizer com este que eu estou chamando de passar a limpo. Todos nós sabemos, pelas informações da Bíblia toda, por todas as informações do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo era um erudito. Conhecia profundamente as Escrituras, conhecia a lei dos judeus, foi escriba, fariseu, doutor da lei, formado na melhor escola, digamos assim, pelo melhor mestre, tinha toda a capacidade intelectual que alguém pudesse imaginar. E ele prefere se apresentar sem fazer demonstração dessa capacidade. Ele poderia usar todos os seus recursos, ele poderia aproveitar e explorar tudo aquilo que ele sabia para impressionar pessoas. Mas ele preferiu não impressionar ninguém com isso. Todo mundo sabe que se Paulo tivesse feito algum esforço, dado o seu conhecimento, ele teria também encontrado uma forma, uma maneira de impressionar os coríntios. Porque eles eram muito vaidosos e apaixonados por essa questão de sabedoria humana. Mas o apóstolo não quis fazer isso. Nós sabemos também que a sua pregação, dentro dos padrões humanos, não era impressionante. Ninguém estava tão empolgado com a sua palavra. O apóstolo Paulo não é tão, vamos dizer assim, talvez se fosse o Apolo, o texto diz que Apolo era homem varão poderoso em palavras e obras. Então era eloquente, tinha, vamos dizer assim, uma boa mensagem, empolgava as multidões, quem sabe uma palavra que chamasse muita atenção. Não era o caso de Paulo. Eu até quero fazer uma menção de que aconteceu certa feita,
o apóstolo está ministrando, e o texto foi muito longo. Ele foi um pouco além da hora, passou dos limites um pouquinho, e um jovem que estava sentado na cadeira, na janela, talvez assim meio olhando um pouco para fora, um pouco para dentro, ele caiu da janela e veio a falecer. Então alguém pode dizer assim: puxa, mas também 4 horas da manhã, esse sermão foi muito longo, né? Mas de certa forma todas as indagações são feitas. Não era tão impressionante que deixou o rapaz dormir. Não era tão empolgante que fez o rapaz ficar com o olho lá fora e outro do lado de dentro. Mas acontece uma coisa: se ele caiu e morreu, isso não é problema. Porque Paulo não estava interessado em mostrar erudição e nem eloquência. Mas teve uma coisa que Paulo fez que nenhum outro pregador conseguiria fazer se não tivesse muita graça de Deus. Paulo foi até aquele homem, tomou-o pela mão e o ressuscitou. É claro que fica evidente que o seu forte não é a eloquência, o seu forte não é a palavra, o seu forte não é a erudição, não é isso que ele quer mostrar. Ele diz: irmãos, quando eu me apresentei a vocês, eu não vim com sublimidade de palavras. Eu não vim aqui tentar impressionar ninguém. Eu não trouxe um evangelho que fosse tão empolgante, tão entusiasmado. Não, eu vim apresentar a cruz de Cristo. Eu vim apresentar o poder de Deus. E o poder de Deus é seguido com graça, com milagres, com manifestação do seu Espírito, com curas divinas, com tudo que acontece de bom no meio do povo de Deus. E aí então o que você prefere? Prefere ficar discorrendo sobre sabedoria? Prefere ficar buscando informações? O seu objetivo não era apresentar nenhuma coisa a não ser o poder de Deus e a cruz de Cristo. E o evangelho que nos salva, o evangelho que nos transforma, pelo amor de Deus, meus irmãos, não foi feito do sensacionalismo. O evangelho que tem poder de curar as nossas enfermidades e o evangelho que tem poder de transformar nossas vidas não foi feito das emoções. As emoções são boas, é emocionante o evangelho, como eu costumo dizer, mas ele não é feito só de emoção. O evangelho que tem o poder de curar e de libertar pessoas não é o evangelho dos grandes discursos, dos grandes eventos. Não é o evangelho dos grandes congressos. Geralmente a multidão de povo de Deus hoje gosta de aglomerar-se em torno de grandes eventos. Gosta todo mundo de se reunir. Quando se faz eventos assim, olha, está vindo alguém lá dos Estados Unidos, pode ser um sujeito que não tenha nada para oferecer, mas todo mundo vai porque diz assim, é uma novidade. Todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer. Mas isso não é suficiente, porque isso não transforma vida, isso não cura a enfermidade, isso não liberta ninguém do pecado. Esse é um evangelho somente de empolgação. Esse evangelho de empolgação Paulo não queria pregar. Esse evangelho da fábula ele também não queria anunciar. Esse evangelho do sensacionalismo não fazia parte do seu currículo. Esse evangelho de tentar fazer o seu currículo, mostrar que ele era poderoso, inteligente, competente, sábio e tinha todas as informações possíveis, também não fazia parte do seu currículo. Paulo queria mostrar o evangelho de poder. Paulo queria mostrar um evangelho que cura. Paulo queria mostrar um evangelho que transforma vidas, que traz as pessoas a uma reflexão confrontadora para ele mudar de atitude, para ele tratar o seu caráter diante daquele que é todo poderoso e com quem todos nós teremos que prestar conta. Qual é o evangelho que você está buscando hoje? Qual é o evangelho que te interessa hoje? Porque todo mundo só se interessa no evangelho das emoções, o evangelho da sensação. As pessoas colocam lá os outdoors na cidade, eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo, o poder é isso, essa cidade é assim, e vão fazendo suas declarações, acreditando que tudo isso vai acontecer de maneira sobrenatural. Mas o evangelho que Paulo pregou é o seguinte: vai lá e prega o evangelho, ainda que seja de um por um, pessoa por pessoa, homem por homem, de um por um, até que aquela pessoa seja transformada pelo poder de Deus, até que aquela pessoa conheça o mais poderoso de todos os poderes que você pode imaginar, a cruz de Cristo, que é escândalo para o judeu, que é uma loucura para os gregos, mas para nós que fomos chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí então alguém fica dizendo assim, então por que nós não compreendemos isso? Por que os homens não sabem sobre isso? Por que os intelectuais não dizem sobre isso? Por que a ciência não fala nada sobre este poder? Porque tudo hoje que acontece na nossa cultura, as pessoas querem respostas na ciência. A ciência não trouxe nenhuma revelação sobre isso.
De vez em quando a ciência consegue dar um chute aí no escuro e acertar alguma coisa. E descobrir coisas impressionantes, ficar todo mundo estarrecido. Um dia desse tinha umas informações passando sobre o DNA. Eles olha, no DNA do homem tem a assinatura de Deus. 4 letras hebraicas, 4 números hebraicos, que traduzido por letras, que os números hebraicos eram em letra, fica Yahvé. Então ele assinou a sua obra-prima. Ele sabe o que está fazendo. Ele não fez isso por acaso. Você não é uma obra do acaso. Deus planejou todas as coisas. Só que Ele não achou por bem fazer esta revelação para homens que estão querendo tirar vantagem disso, para alguém que quer impressionar multidões com isso. Ele trouxe essas informações para quem realmente precisa conhecer. Jesus falou isso. Graças te dou, ó Pai, Senhor no céu e na terra, que ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste a esses pequeninos que creem em mim. Te dou graça por isso. Paulo está dizendo, essa sabedoria nunca foi compreendida pelo homem. Nunca pôde ser interpretada e absorvida pela sabedoria humana. Porque se alguém tivesse compreendido isso, jamais crucificariam o Senhor da glória. Por que o crucificaram? Porque não entenderam. Porque não absorveram. Porque não compreenderam o poder de Deus e o amor de Deus. Mas o texto diz assim, mas as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao entendimento do homem, não desceram ao coração do homem, foram as coisas que Deus escolheu para aqueles que o amam. Revelação dos mistérios de Deus, que nenhum homem tomou conhecimento, Ele revelou para mim e para você. Você é um privilegiado. Você é um homem abençoado por Deus. Você está aqui nessa noite porque o Senhor trouxe você para cá hoje. Você não escolheu isso, provavelmente. Não foi só porque você inventou uma coisa, porque você é melhorzinho do que os outros, não. Porque Ele estendeu a sua graça de misericórdia, o seu poder, e te deu a oportunidade de conhecer esse amor. Mas Deus só revelou pelo poder do seu Espírito Santo. É bom que nós falemos sobre por quê. Por que Deus não revelou isso? Porque ninguém pode compreender as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem. Se nós estivéssemos falando de coisas naturais, eu vou me lembrar de Nicodemos. Jesus falou com Nicodemos e disse assim, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E ele disse, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele diz, não, Nicodemos, você tem que nascer da carne, da água, do Espírito. Se você nascer da carne, você vai ser carne de novo. Aí, Senhor, não estou compreendendo nada. Não sei por quê. Porque eu ainda estou falando com você de coisas materiais, de coisas terrenas. Se eu falar de coisas espirituais, celestiais, como você vai entender? Não vai entender nunca. Porque as coisas espirituais só se revelam espiritualmente. Vou contar uma história para você. Lá no Antigo Testamento, no tempo dos caldeus, na terra de Babilônia, havia um rei da descendência de Nabucodonosor, chamado Beltesazar. Beltesazar estava vivendo um dos melhores momentos da sua glória. O seu reino estava poderoso, enriquecido, grandioso como nenhum outro. Ele se achava tão orgulhoso, tão presunçoso, que ele começou a se chamar um Deus. E até impunha isso para as pessoas. As pessoas o tinham que chamar de Deus. Tinham que reverenciá-lo como Deus, adorá-lo como Deus. E se tivesse algum pedido para fazer, fizesse a ele como um Deus. Um dia Beltesazar resolveu fazer uma festa. Convidou todos os seus governadores. Chamou todos os príncipes. Chamou todos os sátrapas de todas as suas províncias. E disse, todo mundo se reúna aqui, porque eu tenho um grande banquete para oferecer para os meus súditos. E lá na hora que estava todo mundo bebendo, farriando, se prostituindo, fazendo tudo que dava na telha, Beltesazar olhou para os seus cálices, provavelmente de cristal. Espera, mas eu sou um Deus. Como um Deus está bebendo numa taça dessa? Isso é uma coisa... Peraí, meu pai Nabucodonosor não trouxe lá da terra dos judeus umas taças de ouro que pertenciam ao Deus de Israel?
Sim, estão ali guardadas as 7 chaves. Vá buscá-lo, porque Deus vai tomar vinho na taça de um Deus. Ok. Todo mundo pode fazer o que bem quer. Afinal, ele é o rei. Tem todo o poder sobre a sua vida. Está investido de autoridade sobre os seus súditos. E aí então, no momento da sua empolgação, mandou que trouxesse os cálices e começou a tomar o vinho no cálice do Deus de Israel. Os cálices sagrados que pertenciam ao santuário de Deus de Israel. Mas quando ele olhou de repente, ele viu uma mão, melhor dizendo, um dedo. Talvez ele tenha visto o dedo em uma parte da mão. E esse dedo escrevia na parede. Ele não viu o braço, nem o antebraço, ele não viu o corpo, ele não viu o autor da escrita, mas ele viu que alguém com o dedo escreveu na parede. E o texto não diz que tinha um lápis, ou um giz, ou uma caneta. Com o dedo. A palavra foi escrita pelo aquele dedo e ficou lá estampada na parede. O dedo sumiu. A pessoa não apareceu, não viu-se ninguém. Mas a mensagem ficou lá. E aí então ele chega para perto, mas é uma linguagem que ele não consegue entender. É um idioma que ele não sabia. Então ele disse, mas ainda bem que na minha terra tem muitos sábios. Chame todos os sábios que tem na terra de Babilônia. E os sábios se chegaram para perto da parede, olhavam, mas não compreendiam. Esse não é um idioma que a gente sabe ler. Mas então vocês descubram, porque eu quero receber a resposta disso agora, eu estou aflito. E aí então ele disse, pega os manuais. Eu fico imaginando aquele sábio pesquisando, né? Se fosse agora, por exemplo, na era da tecnologia, os computadores mas não era nos computadores, era nos livros. Pesquisa daqui, olha dali, vasculha daqui, pega informação. Não, ninguém consegue interpretar. Traga os feiticeiros, traga os adivinhos, traga quem pode fazer, seja lá o que for. Eu preciso saber o que está escrito aqui. Aí vem os feiticeiros, eu imagino, fazendo as magias, e jogando as fumacinhas, e fazendo os rituais, e dizendo, não é possível, eu tenho que descobrir isso aqui. E o rei então ficou tão aflito que ele disse assim, se não me lerem esse texto que está escrito, vai morrer todos os sábios. Não fica um feiticeiro, não fica um sábio. Ou lê e me diz o que está escrito aí, ou eu vou mandar matar a todos. Agora você pode imaginar o desespero dos sábios, o desespero dos feiticeiros, o desespero de todo aquele povo dizendo assim, meu Deus, como é que nós vamos entender o que está escrito nessa parede? Mas não era só os sábios e os feiticeiros que estavam desesperados, não. O texto diz que Beltesazar estava aflito, desesperado, angustiado, deprimido, desesperado para saber o que estava escrito. Até que a rainha mãe chegou perto dele. Meu filho, eu vou dizer uma coisa, fica calmo. Porque tem uma coisa que você não sabe ainda que eu vou dizer para você. No tempo do teu pai, havia um homem aqui no reino que possuía um espírito excelente. Disse sobre ele que ele possuía o espírito dos deuses. E toda vez que o teu pai se achava com dificuldade e com aflição para interpretar mistérios, chamava esse homem. E aí então o rei levantou-se e disse desesperadamente, tragam esse homem agora, eu quero ele aqui agora. E aí então já vai todo mundo atrás de Daniel, o homem que tinha o Espírito de Deus. As coisas humanas são interpretadas com espírito humano. As coisas naturais são lidas e compreendidas pelo homem natural. Mas as coisas espirituais só podem ser lidas por homens espirituais. As coisas
coisas celestiais só podem ser interpretadas por homens celestiais. E naquela terra, lá no meio dos caldeus, vindo da terra dos judeus, colocado como escravo, havia um homem que, mesmo estando na corte de Babilônia, mesmo estando numa posição de servo, ele era um cidadão do reino celestial. E este homem foi chamado apressadamente. Traga-me, por favor, eu preciso saber agora o que está escrito nesse texto. E Daniel chega lá na parede. Eu fico aqui na minha imaginação evangelástica, imaginando, vocês nunca iam ler esse texto. Esse idioma não é da terra. No mundo terreno ninguém fala essa língua. Essa língua é dos meus irmãos lá, do meu pai. Essa língua é da nossa terra, do meu reino. É do reino celestial. Vocês nunca iam entender isso mesmo. Isso é um idioma que está fora do alcance de vocês. Se vocês quiserem discernimento espiritual, terão que viver uma vida espiritual. Se você quiser compreender as coisas de Deus, terá que ter consigo o Espírito de Deus. Se você quiser compreender o que é celestial, terá que viver como um cidadão celestial. E aí então Daniel diz, olha, o que está escrito na parede é Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Ok, e aí, o que significa isso? E ele foi interpretando detalhadamente. Mene, Mene, contou Deus o teu reino e te achou em falta. Chegou no limite. Chegou o fim. E o teu reino será dividido para os medos e os persas. Às vezes eu fico impressionado quando você olha para a geografia de Babilônia. Você fica pensando que é uma cidade intransponível. Alguns historiadores dizem que o muro de Babilônia tinha 25 metros de largura. Dava para fazer 2 pistas duplas, feitas de pedras grandes e colocadas lá nessa estrutura. E que tinha 90 metros de altura e 12 metros de profundidade. Provavelmente alguém dissesse, esse muro é intransponível, não adianta atacar contra ele, não adianta tentar subir por cima dele e não adianta tentar passar por baixo dele. Ele é intransponível. Mas é claro, toda terra tem que ter água, toda cidade precisa de rio. E o persa Ciro mergulhou ao mais profundo desse rio e entrou naquele reino. E quando Daniel interpretou o texto, ele disse assim, e isto é para hoje. Isso é para agora. O teu reino acabou agora. E naquele mesmo dia, ele foi morto. Sabe o que isso quer dizer? Você não consegue saber o que um crente cheio do Espírito Santo fala quando está falando em língua estranha. Você não consegue ler uma mensagem e compreender coisas espirituais que acontecem no meio do povo de Deus se você não é um homem espiritual. Você não chega dentro de um culto e encontra o povo se derramando na presença de Deus e sentindo o seu poder e profetizando entre si, e você vai dizendo o que está acontecendo aqui. Você só consegue fazer isso se também for um homem espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. As coisas que são compreendidas por Deus, só mesmo aquele que tem a mente de Cristo. Ninguém consegue. E o texto diz assim, um homem espiritual, um homem natural, não consegue compreender as coisas espirituais, porque para ele vai ser uma loucura. Todo homem natural que não tem Deus, que chega numa igreja pentecostal, ele sai dizendo, esse povo é louco. Esse povo é maluco, esse povo não tem juízo, esse povo joga pedra na lua, esse povo procura ovo de avião, ele não tem juízo nenhum, não tem coisa nenhuma que se possa ser entendido naquele lugar. Mas o povo espiritual sabe tudo o que está acontecendo. Glorifica o nome do Senhor porque sabe o que está acontecendo aqui. Você pode exaltar o nome do Senhor e falar em língua estranha. Você pode exaltar o nome do Senhor e falar em mistério com Deus, porque você compreende as coisas espirituais, porque o Espírito de Deus está aqui nessa noite.
crente, porque o Espírito Santo está no coração do crente que o busca de todo o coração. Agora, é claro, o texto diz que um homem espiritual consegue compreender tudo que é natural, porque ele é um homem espiritual e consegue compreender tudo que é espiritual. Ele entende tudo e por ninguém é entendido, porque o Espírito de Deus está na sua vida. E então Paulo diz assim: você quer saber onde está o poder dessa sabedoria? Não é uma sabedoria que você encontra na escola. Queridos, a sabedoria de Deus você não consegue na faculdade teológica. Mas a sabedoria de Deus você consegue de joelhos, na sua presença. A sabedoria de Deus você não consegue queimando as pestanas e estudando nos livros. Mas incrível, você consegue chorando, derramando lágrimas na sua presença. E você compreende todas as coisas, porque Deus revela a você todos os mistérios. Eu quero convidar você nessa noite para ser um homem ou uma mulher espiritual. Tem nessa noite alguma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se você quer fazer isso, eu quero que a igreja fique em pé.